Tudo bem, pessoal? Aula de uso do past simple, aula que a gente vai dar uma olhadinha o que ele quer dizer quando ele aparece pra gente. Espero que você já tenha assistido aí tanto a formação dos verbos regulares no past simple, assim como a formação dos verbos irregulares no past simple. Bem importante você conhecer a formação, porque agora a gente passa pro uso. Como é que eu vou usar? Onde que ele vai aparecer para mim? E mais importante, que tipo de coisa que ele traz de sentido, tá? Então essa é uma aula de gramática também, é uma aula que a gente vai falar sobre os usos, e eu começo ela falando o seguinte, pessoal: quando que a gente vai usar o past simple? Usamos o past simple para falar sobre sobre algo, sobre uma ação que aconteceu no passado definido. Vou definir para você o que significa passado definido. Pensa, passado definido. Aconteceu no passado e eu defino quando. Foi ontem, foi a semana passada, foi há 10 anos atrás, foi em 1922. Se você define o tempo, você vai usar o passado simples. Você está falando de uma coisa que já acabou. Não interessa o que você está falando. Se você está dando tempo, você tem que usar o past simple. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, pessoal? Antes de olhar, pensa comigo. Eu comi couve de Bruxelas no almoço. Está no passado e eu defino o passado simples. I ate Brussels sprouts for lunch today. Eu almocei, comi couve de Bruxelas. Eu saí com a minha namorada ontem. I went out with my girlfriend yesterday. Está definindo o tempo? É past simple. Dá uma olhada aqui no exemplo. I had lunch at 7 p.m. Eu almocei às 7 da noite. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu no passado. I had lunch at 7 p.m. Eu sei, é estranho porque às 7 da noite não é hora de almoçar, mas eu passei o dia inteiro sem almoçar, só fui conseguir almoçar na hora do jantar. Outro exemplo. My mother went to the cinema last weekend. A minha mãe foi no cinema na semana passada, pessoal. Defini tempo, vou usar o past simple. My wife and I played volleyball yesterday. Minha esposa e eu jogamos vôlei ontem. Defini o tempo. Percebe, pessoal, que o que está aparecendo em azulzinho aqui está definindo esse tempo? Uma vez que eu defino o tempo, vou usar o past simple. E a última, só para a gente ver. I visited my grandmother 2 months ago. Eu visitei a minha avó há 2 meses atrás. Coisas importantes para você perceber. Formação do verbo não é mais um quesito para a gente ficar quebrando a cabeça. Eu estou falando do uso. Eu tenho verbos irregulares e verbos regulares. Não tem diferença entre eles. A diferença é na formação. O que a gente tem de diferente aqui, pessoal, é o sentido. Qual que é o sentido das 4 sentenças? Estão falando de coisas que aconteceram no passado definido. E é definido, pessoal, por essas expressões em azul, que aparecem pra gente para falar o seguinte: foi quando aconteceu. Aconteceu às 7 da noite. Aconteceu na semana passada. Esse last vai aparecer muito pra gente. Last weekend, last year, last month, last birthday, last Christmas. Você está definindo o tempo quando você usa esse last junto com uma outra palavrinha. Yesterday, se fosse anteontem, the day before yesterday. Tudo bem, galera? E 2 months ago, esse ago também vai aparecer bastante pra gente, há 2 meses atrás. Então, por exemplo, 2 hours ago, há 2 horas atrás. 10 years ago, há 10 anos atrás. Define o tempo e faz com que eu tenha que usar o past simple, porque afinal de contas, quando que eu vou usar o past simple? Para situações que aconteceram em um passado e eu defino quando aconteceu. Beleza, galera? Vou fechar essa aula aqui. Esse é o primeiro uso do past simple. Você tem também o segundo uso e os exercícios. Fico aí, pessoal, no aguardo de te ver na próxima aula. Grande beijo, a gente se vê. Uso 2, já clica lá.